Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Léo Max e eu vou fazer mais um tutorial de After Effects aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa animação que tá incrível, cara. Então já dá aquele like, caminha pra todo mundo que você conhece que trabalha com edição de vídeo e bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo projeto, tá? New Project. Eu vou criar aqui uma composição, eu posso criar bem aqui, ó, e crio New Composition, ou eu posso ser aqui em cima, Composition, New Composition, ou com o atalho Ctrl N. Eu vou renomear aqui como Tutorial 10. Caraca, esse é o 10º tutorial. E aí eu vou deixar ele com esse tamanho aqui de HDTV 1080 com 29 frames. Você pode ver bem aqui, ó, 1920 por 1080. Vou deixar aqui o frame rate 29 mesmo. Vou deixar 10 segundos. E o meu fundo aqui 131313, que é um preto meio acinzentado, tá? Vou dar um OK aqui e a gente tem a nossa composição. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro da composição é criar o meu texto, tá? Vou clicar aqui na ferramenta de texto aqui em cima, Horizontal Type Tool. E aí eu já posso clicar aqui na tela e escrever o nome que eu quiser, tá? Essa fonte aqui, ela vai estar dentro da parte que eu vou deixar para download aqui embaixo, tá? Vocês vão poder ir lá. Mas você pode ver aí que essa aqui, ó, 28 Days Later. Essa fonte fica muito bacana nessa animação e é muito legal quando você coloca uma fonte que realmente fica bacana com todo o seu projeto, tá? E essa aqui vai funcionar muito bem. Clicando nela aqui, eu vou apertar Ctrl Alt Home, que ela vai centralizar aqui o meu ponto âncora, né? Eu posso pegar ela aqui, vou apertar V e aqui em Align eu vou deixar ela bem no centro, ó. Você vai ver que o ponto âncora tá bem no centro aqui, tá? Se você colocar assim em outro canto, às vezes pode ser que dê um bug quando você for fazer alguma animação. E agora eu vou importar alguns arquivos, tá? Todos esses arquivos vão estar na pasta para download aqui embaixo. Você vai poder fazer o download dessas coisas tranquilamente para você estudar ou aplicar da forma que você quiser, tá? Eu vou importar essas quatro aqui. Vou importar aqui, ó, Port. Você pode apertar Ctrl I também. E aí eu vou pegar essa minha textura e vou jogar aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar bem aqui no cantinho, ó, bem aqui no meio, no centro, para ele expandir algumas configurações que tem aqui, tá? De Mode, Tech Mode, Parent Link e outras aqui que vai ter se eu clicar em Toggle Switch, tá? E agora eu vou fazer um efeito de tipo Clipping Mask, tá? Não sei se você mexe no Photoshop, lá no CorelDRAW a gente conhece como Power Clip, que é simplesmente pegar essa textura e jogar dentro desse meu texto aqui, tá? É como o meu texto ficasse com a textura dessa imagem por completo aqui. E aqui no After Effects é bem simples fazer isso. Você clica aqui em Track Match, ó, tem aqui esse nome, você vai mudar aqui para Alpha Match, ó, e automaticamente a gente já tem esse resultado bem simples. Bem bacana esse efeito, fácil e que deixa o projeto ainda mais bacana, tá? E agora eu vou mudar a cor dessa minha textura. Eu vou clicar aqui nela, vou na barra de Effects e Presets e já vou escrever aqui, ó, Tint. Por que eu vou usar esse efeito Tint? Porque o meu tint vai dar tipo uma pintada, tá? Ele vai preservar todos os atributos da minha imagem, que no caso, como é uma textura, tem alguns recursos que deixa a imagem não totalmente chapada, não, uma cor lisa, e aí ele preserva isso aqui, tá? Se fosse um fio, por exemplo, ele deixaria a imagem toda chapada, quase como se fosse um sólido. Eu vou aqui nesse Map White Tool, eu já vou mudar aqui, ó, para vermelho. Ó, vou deixar mais ou menos esse vermelho aqui, vou dar um OK, e a gente já tem esse efeito aqui, ó, bem bacana, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um efeito de transição nesse meu texto. Aqui em Animation Presets, e eu não vou digitar dessa vez, eu vou procurar aqui com você, para você ter uma noção de onde que fica a maioria dos arquivos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar com você, porque eu sei que tem muita gente que não decora o nome dos efeitos, então eu vou te ensinar pelo menos a pesquisar aqui como é que a gente faz, tá? Clicando aqui em Animation Presets, eu vou clicar aqui em Text, e aqui eu vou ter uma gama de efeitos. No caso, cada pastazinha dessa tem vários plugins, presets que você utiliza no seu texto e tem os efeitos bem bacanas. E o que a gente vai utilizar aqui é esse Graphical aqui, ó. E a gente vai usar esse Buzz Line, tá? Vou dar 2 cliques aqui nele, você pode simplesmente pegar e arrastar para o seu texto. E aí a gente já tem esse efeitozinho aqui, ó. Que aparece esses negocinhos atrás, que é bem bacana. E a gente já vai animar ele aqui, ó. Eu vou clicar aqui em Slide, vou deixar ele em 6, não precisa ser um valor muito alto, e mais ou menos aqui uns 5 segundos eu vou deixar ele em 0. E agora eu vou aplicar outro efeito aqui de transição também, tá? Vou minimizar esse daqui. Eu vou aqui em Mechanical e eu vou aplicar esse primeiro aqui que é o algoritmo, tá? Ele é bem bacana também. Se você apertar um U, você vai ver que vai ter vários efeitos aqui dentro, ó. Se eu der um play, você pode até diminuir um pouquinho mais aqui, ó. Bem bacana, né, esse efeito. Vou minimizar aqui, e aí eu vou selecionar os dois e vou apertar Ctrl Shift C para mim fazer uma pré-composição. E aí eu vou aplicar uma técnica de nomenclatura que eu aprendi esses dias. Realmente é muito complicado você fazer algumas nomenclaturas em determinados projetos, principalmente quando é um projeto muito grande. Fica muito difícil de você encontrar uma composição. Então eu vou te dar uma ajudazinha aqui bacana de como eu tô fazendo agora. Eu vou botar colchetes quase sempre e eu coloco o que eu animei. Nesse caso eu animei meu texto, então eu já renomei o texto. Eu gosto sempre de deixar maiúsculo também. E aí já vou dar um OK e a gente tem nossa pré-composição. Nessa pré-composição eu vou fazer um efeito de transição para esse texto. Então eu vou criar um sólido,
Ctrl Y, e aí eu vou escrever aqui, ó, Fractal Noise. Você deve conhecer esse efeito. Se você assistiu ao primeiro tutorial aqui de After Effects, você deve saber muito bem que efeito é esse. Vou dar OK. E aí aqui na barra de Effects e Presets, eu já vou escrever aqui o efeito, que é o Fractal, tá? Fractal Noise. Muito cuidado porque tem dois Fractal aqui, ó. Tem esse VR, Fractal Noise, e tem esse Fractal Noise aqui, que a gente vai usar esse segundo aqui, ó. Preste atenção para não errar. Dá 2 cliques, vai ficar essa névoa aqui bem intensa e a gente vai usar ela para fazer um efeito bem bacana. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar bastante o contraste, ó. Eu quero que fique bem óbvio o branco e o preto, ó, a diferença dos dois. Vou deixar 300, é um valor bacana. Você pode dar uma mexida aqui nesse Evolution para você tentar deixar o máximo dos pretos no centro, ó. Vou deixar aqui mais ou menos 120, para mim ficou já bacana aqui. Vou aumentar um pouquinho essa complexidade. Eu vou aplicar um efeito aqui também, ó, que é o Sharpen. Esse Sharpen vai dar um pouco de nitidez nesses nossos objetos, tá? Eu vou utilizar ele bastante ao decorrer dessa animação. Você vai ver que ele vai tirar um pouco do desfoque. Vou deixar 20 aqui, ó. Você consegue ver claramente aqui a diferença se eu desabilitar, ó. É como se tivesse um blur e esse Sharpen ajuda a tirar um pouco desse blur. E é bem legal esse efeito, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai animar esse Fractal Noise, tá? Eu vou colocar aqui um keyframe no meu Bridges e aí eu vou diminuir ele até ficar completamente preto. Você vai diminuindo até não ficar nenhum resquício de preto. Vou deixar aqui menos 200, ó, já tá todo preto. E aí você vai mais ou menos lá para os seus 5 segundos de novo, pode ser um pouquinho antes. E aí você vai aumentar ele completamente até ele ficar totalmente branco. Show! 185 já resolve aqui, ó. E aí a gente tem tipo uma transição, olha só que legal. E como é que a gente vai utilizar isso aqui? Da seguinte forma, ó, eu vou pegar aqui o meu texto, e aí onde tem Track Match, eu vou mudar ele para Luma Match. E aí a gente tem esse efeito aqui bem bacana, tá? Ó. Show de bola, né? A gente vai selecionar essas duas camadas aqui, ó, e eu vou apertar Ctrl Shift C para pré-compor novamente, tá? Eu já vou renomear aqui para texto, e aqui do lado eu vou botar transição texto, que é a transição do texto. Deixa aqui em Move All Attributes mesmo, tá? Dá um OK, e vai para compor tudo e jogar tudo dentro da minha composição, até os keyframes e tudo que tiver lá. E agora eu já vou pegar aqui o meu BG, jogar na minha composição, BG, jogar aqui, ó, e já vai dar esse aspecto bem bacana, ó. Esse meu BG tá bem grande, então eu vou clicar em S, e aí eu vou diminuir um pouquinho. Você pode dar um scroll aqui, você vai ter uma noção do tamanho que tá aqui. Vou diminuir. Vou deixar mais ou menos aqui 28, beleza, diminui aqui. Eu já vou aplicar aqui um Sharpen também nesse BG. Eu quero que ele fique um pouco mais nítido, vou botar o valor de 25, vai pegar um pouquinho mais de nitidez aqui e vai ficar um efeito bem bacana. E agora a gente vai fazer uns efeitos bem legais de estilização nesse nosso Leo Max aqui, nesse nosso texto, tá? Vou apertar Ctrl D para duplicar. Clicando nesse meu texto aqui com Enter, eu já vou acrescentar aqui mais um parâmetrozinho com um texto que é Shadow, ok? Nesse meu Shadow aqui, eu vou aplicar alguns efeitos que vai deixar um efeito muito bacana mesmo, mais 3D, né, mais realista, de acordo com o nosso cenário. O primeiro efeito dele é o Fill, porque eu vou ter que mudar a cor desse meu texto aqui, tá? Eu vou deixar ele preto, porque eu vou usar ele como sombra. E aí o segundo efeito que eu vou utilizar é o CC Radial Blur. Só que preste atenção, aqui tem CC Radial Blur e tem CC Radial Fast Blur, que a gente vai utilizar é o Fast Blur, tá? Os dois são diferentes, então tome muito cuidado. Vou dar os cliques aqui e aí vai abrir aqui o meu Radial Fast Blur. Você já percebe que ficou aqui uma sombrazinha bem sutil. E a diferença desse Radial Fast Blur é que ele tem tipo uma luz aqui, ó, que quando eu mexer, ele vai adaptar aqui a minha sombra, ó. Muito legal isso, ó. Vou deixar ela mais ou menos aqui em cima, ó, e aí eu vou mudar esse valor do meu Amount, tá? Eu vou deixar ele mais ou menos 88. Fica bem bacana, tá? Um efeito bem legal. E aí eu já vou aplicar aqui um Drop Shadow, tá? Outra sombra? Sim, outra sombra. Vai ficar mais intenso, fica bem mais legal. Vou deixar ele 100%, vou deixar ele em 180 aqui, porque a sombra tá para baixo. Então não tem lógica se eu deixar ela para o lado, tem que ser para baixo. E aí eu vou aumentar esse aqui para 12, para ele dar uma borradazinha. E aí a gente tem esse efeito bem bacana, tá? Se eu tirar aqui, ó, você vai ver que tava assim. E agora tá assim,
Fica bem mais bacana, bem mais realista. E nessas animações é muito importante você fazer isso, tá? Por quê? Porque você tem vários elementos aqui que são realistas. Olha esse fundo aí, ó. Esse fundo é muito realista, essas rachaduras. Então você tem que pegar o seu texto, o seu objeto principal, sua logo e deixar ele mais parecido com o ambiente. Eu já apliquei aqui essas sombras e tem um tipo de iluminação em cima, tá? E isso deixa os recursos visuais ainda mais fáceis de se entender. Tem pessoas que quando vê acham estranho, é porque sua animação não tá realmente encaixada entre todos os elementos da sua composição. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa minha composição aqui, ó, que tem um shadow, vou duplicar ela, e aí eu já vou diminuir esse amount aqui, porque eu não preciso deixar ele tão forte, 25. Eu dupliquei porque vai deixar um pouco mais intenso essas nossas sombras aqui, tá? Fica mais evidente, isso é bem bacana. No meu texto principal, eu já vou começar a aplicar alguns efeitos bem bacanas aqui. E o primeiro deles é o CC Glass, aqui, ó. Dá 2 cliques e vai abrir aqui o CC. E aí tem 3 parâmetros aqui no meu CC Glass, que são 3 propriedades pra gente animar aqui o nosso efeito, tá? Vou aqui em Light, e aqui eu já vou aumentar um pouquinho esse Light Height, que é a intensidade, né? Vou deixar ele em 100. E vou diminuindo um pouquinho aqui do de cima, né? Que é o Light, que é a intensidade, ó. Vou diminuindo aqui a intensidade. Acho que 100% tava bom. 90. 90 tá bacana, tá? E aí tá dessa forma aqui, 100 tava um pouco escuro, ó. E aí a gente bota um pouco de luminância aqui dentro. Outro efeito que eu vou aplicar aqui é o Glow. 2 cliques aqui, e aí nesse meu Glow eu vou fazer o seguinte, aqui em Glow Threshold aqui, ó, vou dar uma aumentada nele aqui, ó, porque tá muito forte. Esse parâmetro é diferente, tá? Quanto mais eu aumento, menos ele fica evidente, então quanto mais eu diminuir, mais ele fica evidente. Tanto que se eu zerar aqui, ó, ele vai estourar aqui, ó, de um jeito, ó, tá 8,8, então eu gosto de deixar mais ou menos 77, dependendo da imagem, tá? Vou deixar aqui 78 para ver como fica. Pronto, aqui tá bem bacana. E aí nesse meu Glow Radials eu posso aumentar um pouquinho, só que ele vai aumentar um pouco mais a minha sombra, a intensidade da minha sombra. Vou deixar em 15 aqui, ó. Fica bem bacana, tá? E aí eu já vou aplicar mais um Sharpen, tá? Porque ele perdeu um pouco de nitidez com esses efeitos. Eu quero que ele tenha realmente mais nitidez, ó. E aí eu vou colocar aqui no Sharpen Amount o valor de 25. E aí você vai ver que vai ficar um pouco mais nítido, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Tá tipo com um blur, né? Você vê que vai ficar um pouquinho embaçado. E aí aqui, ó, tá bacana. Beleza, e a gente pode ver como é que tá ficando o resultado até agora, né? É muito importante a gente saber como tá ficando a nossa animação. Se o seu PC não suporta, você pode simplesmente ir aqui, ó, tá em Full, tem Half e tem Third. Geralmente esse Third aqui, ele não perde tanta qualidade, e aí você consegue ter uma visualização melhor do seu preview. A gente precisa sempre visualizar a nossa animação. Não precisa ser necessariamente com a qualidade máxima, a gente precisa principalmente ver a velocidade, o time, como está o nosso space, para a gente ter uma noção de se a nossa animação está bem fluida ou não, tá? Você pode diminuir a qualidade, ver como está o seu time, seu space. Se eu der um pause aqui, ó, eu consigo ver claramente como está ficando o visual da nossa animação, né? Então esse é um recurso que a gente pode deixar à parte em determinados momentos, tá? Até aqui o final fica parado e a gente pode ver aqui, ó. É claro, se estiver ficando muito rápido, você pode ir na sua camada de texto e modificar os keyframes para você ter uma animação mais demorada ou mais rápida ainda. Deixa de acordo com o seu querer, tá? E agora eu vou aplicar mais 2 elementos da nossa composição. O primeiro deles é esse partícula aqui, ó. Tá? Essas partículas aqui são bem bacanas, eu adoro fazer essas partículas. E aí eu vou mudar aqui o modo de mesclagem dele para ADD. E aí o preto vai sumir e vai ficar aqui só as partículazinhas. Eu vou aplicar um efeito de curves aqui, ó. Curves, porque eu quero deixar essas partículas com uma intensidade maior. Eu vou voltar aqui para o Full para a gente visualizar melhor. E aí, ó, eu quero deixar elas mais intensas assim, ó. Se eu deixar menor aqui, ó, vai ficar mais escura. Eu quero deixar elas bem intensas, como se fossem faíscas de luz mesmo. Bem aqui tá bacana. Eu vou também modificar meu gráfico Red, eu quero que elas fiquem mais quentes. Cuidado para não botar demais. Pronto, aqui tá bem bacana, tá? E agora eu vou aplicar mais outro, que é o nosso Dust aqui, ó. O Dust, essa fumaça, né, essa neblina, e fica bem interessante também. Eu vou aumentar bastante essa minha névoa aqui, ó, essa fumaça. Você pode pressionar o seu Shift para ele crescer proporcionalmente. E aí eu quero mais ou menos que ele fique bem aqui, ó. Eu não quero que ele fique tão evidente assim.
Quero que fique bem sutil. Até porque não tem nenhum tipo de fogo aqui nessa nossa animação, tá? Não tem nada que realmente diga, essa fumaça vem disso e tal. Eu sempre vou te dizer pra você colocar elementos que sejam congruentes na sua animação, cara. Faz isso porque vai deixar mais confortável. Nosso corpo naturalmente já tenta identificar padrões. E se tem fogo e não tem fumaça, já é estranho, né? Então, se tem fumaça e não tem fogo, tecnicamente não fica tão bacana. Claro que algumas vezes sim combina, mas quanto mais real, melhor. Eu vou aplicar o mesmo efeito aqui, ó. Às vezes o ADD ou o Screen resolve, tá? Ó, ficou bem bacaninho aqui. E aí eu vou aplicar um Curves também, ó. Eu vou te dar uma sacada aqui que nem todo mundo sabe. Preste atenção aí. Escuta, tá vendo essa fumaça aqui, ó? Ela tá um pouco esbranquiçada demais. E muita gente deixa assim. Se eu pegar o meu Curves aqui, ó, e eu diminuir, você vai ver que ele vai ficar um pouco mais escuro, ó. Mais sutil. E isso é o que realmente deixa a animação mais interessante, tá? Quase imperceptível. Em determinados momentos a gente vai precisar colocar alguns elementos na nossa animação para que coloque movimento e não fique totalmente estático. Um exemplo disso é essa fumaça, partículas, granulados, tudo isso deixa a animação com um movimento que é tão sutil e às vezes a gente nem percebe e deixa a animação realmente mais profissional. Isso aí é um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas que deixa a sua animação completamente em outro nível. Voltando aqui para projetos, e aí a gente tem até agora essa animação aqui, ó. Antes de dar um preview aqui para vocês, eu vou colocar mais um elemento que vai deixar nossa animação ainda mais incrível, que é um light, tá? Você clica no botão direito, vai aqui em New, e você coloca aqui o light, que é uma luz, né? Preste atenção aqui agora, ó, nesses parâmetros aqui, tá? Ó, a intensidade eu vou deixar 100%, esse cone angle aqui tá 90%, cone feeder tá 50%, eu vou deixar ele aqui, ó, no follow em smooth, tá? Isso é muito importante, e aí esse radial eu vou deixar 2500, e esse follow distance vou deixar em 3000. Anota aí, faz essa mesma configuração, vai deixar melhor ainda, tá? Ou então decora e aí depois você aplica nas suas animações, tá? Vou dar um OK. E claro, para a gente poder ver essa luz, a gente vai ter que colocar tudo em 3D. Clica aqui em Toggle Switch e você nessa opção aqui, ó, de 3D Layer, você habilita todos que estão aqui no seu projeto, beleza? E aí vai aparecer esse feixe de luz, quase como fosse um degradê, porque a luz está bem focada bem no centro. E aí a gente vai afastar um pouquinho mais aqui, ó. Eu vou colocar mais ou menos onde tem texto, porque vai ficar melhor a gente visualizar, ó. Eu vou clicar aqui onde tem um azul e aparecer a setinha eixo Z, ó. Vou puxar para trás. E aí vai deixar mais ou menos aqui, ó. Olha só como fica já um efeito bem bacana, né? E a gente vai animar isso aqui, ó. Eu vou clicar aqui em P de posição na minha luz. Vou clicar aqui, meu ponto A. E mais ou menos aqui em 6 segundos, ó. Vou colocar meu ponto P. Coloquei aqui meu ponto A e meu ponto B. No meu ponto B, eu vou dar uma subidinha aqui, ó, no Y. Vou deixar mais ou menos aqui. E lá no meu ponto A, eu vou dar uma descidazinha aqui, ó. É um movimento bem sutil de luz, tá? É um movimento bem simples, tá? Ó, a gente mal percebe também a luz, ó. Mas é bacana isso, tá? Dá um movimento a mais aqui na nossa animação. Para completar, eu vou clicar 2 vezes no meu A e aí vai abrir esses parâmetros aqui, tá? Eu não sei se você sabe, mas quase todos os objetos que eu coloco aqui em botão direito, New, a maioria desses objetos tem alguns parâmetros a mais, tá? Se eu clicar aqui, ó, nessa setinha, ele vai me mostrar aqui Transforms e vai me mostrar Light Options. Da mesma forma que a câmera também tem Transform e tem Camera Options, tá? E aqui a gente tem todos os parâmetros. Esse atalho é bem bacana, e aí você consegue ter acesso a esses parâmetros nativos dessa configuração, que é o nosso Light, né? Eu vou clicar aqui em intensidade, vou colocar o keyframe aqui. E aí mais ou menos aqui, ó, quando tiver começando a aparecer, vou colocar o meu keyframe B. O meu keyframe A eu vou deixar 0, vai ficar tudo escuro. É quase como se fosse um efeito de opacidade. E aí lá pro meu 7 segundos, vou colocar o meu keyframe C. E aí eu coloco o meu keyframe D e eu vou dar uma zerada nele aqui, para ele ficar totalmente escuro também. E aí eu vou acrescentar mais alguns elementos aqui que vai deixar essa animação ainda mais bacana, tá? O primeiro deles é uma câmera. Eu vou clicar aqui em New, vou colocar aqui câmera. E aí eu vou fazer um efeito de zoom com ela, tá? Eu vou clicar em AA 2 vezes. Vou clicar no keyframe aqui em zoom e lá no final eu vou aumentar um pouquinho, tá? Ó. Beleza? E a gente já tem nossa câmera aqui com um efeito bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Vou apertar Ctrl Y para fazer um sólido e eu vou botar aquelas barras pretas, que dá um aspecto bem bacana, cinematográfico nos nossos vídeos. Eu vou dar dois cliques aqui no meu sólido, ó, Rectangle Tool, e aí vai criar uma máscara retangular do tamanho da nossa composição. Se eu der 2 cliques aqui no cantinho, ele já vai dar uma selecionada, vai mudar a cor, você vai perceber isso. E aí, segurando o meu Ctrl, quando eu puxar de baixo, ele já vai deixar aqui o tamanho certo. E agora eu vou te dar uma dica bem bacana para você saber o tamanho certo dessas barras pretas, tá? Eu vou clicar aqui, ó, e vou habilitar essa função aqui, ó,
título Action Safe, e ele vai abrir esse gridzinho bem aqui, ó. E olha só, você deixa a sua bem aqui do tamanho dessa primeira linha aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Sacou? E aí você tem um tamanho perfeito das suas barras pretas, tá? Vou retirar aqui. E aí eu vou clicar aqui onde tem a DD, vou botar Subtract. E aí vai inverter aqui o nosso sólido, a nossa marcação da máscara. E aí eu tenho esse efeito aqui bem bacana. Lembrando que todo esse projeto, todo o material que foi usado aqui vai estar aqui embaixo para você fazer o download, tá? Eu sou muito bom para você, vou deixar aqui, você pode usar da forma que você bem entender. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado demais desse tutorial, tenha aprendido muito. Então já dá aquele like, comenta aqui embaixo o que você quer aprender, o que você quer ver nesse canal, me segue lá no Instagram, tira uma foto, me marca nos stories que eu vou gostar bastante disso e até o próximo vídeo. Tchau!